Hoje, no quarto dia de Sukkot, o nosso convidado especial é Moisés. Então, vamos falar dele no nosso vídeo de hoje. No quarto dia de Sukkot, a gente está conectado com a Sfirá de Netzach, que representa Moisés. Ou melhor, Moisés representa a Sfirá de Netzach. Netzach é uma Sfirá que tem duas traduções. Uma ligada talvez ao hebraico mais moderno, que significa vitória, e a gente vai ver porquê. E outra talvez ligada ao hebraico mais arcaico, mas que ainda tem essa conotação também no hebraico moderno, que significa eternidade. Então a gente vai ver por que esses dois nomes estão ligados a Netzach e o que é a relação com Moisés. Bom, primeira coisa, se a gente vai pelo aspecto de vitória, Netzach é o seguinte: Netzach rege em nós os nossos desejos, as nossas vontades, principalmente aquelas que a gente consegue concretizar. Por isso a ideia de vitórias. Tá? Tudo que eu desejo na vida, seja coisas bem físicas e materiais, como uma casa, um carro, uma TV de plasma, até coisas mais elevadas, por exemplo, desejo conhecimento, sabedoria, ou filhos, ou honra, ou poder, todos esses meus desejos estão ligados à Sfirá de Netzach. Quando eu consigo esses desejos, também é Netzach que está influenciando. Então, se eu tenho a minha Netzach bem alinhada, e a gente vai ver como é que eu alinho isso, eu geralmente vou ter bastante desejo, né, desejar muitas coisas, e mais do que isso, conseguir esses desejos. E acho que aí a gente já começa a entender um pouquinho de Moisés, né? Moisés é um cara na Bíblia que ele é extremamente bem sucedido, se a gente parar para pensar. Né? Ele nasceu praticamente com um decreto de morte sobre sua cabeça, né? Porque ele nasce no Egito, onde o faraó tinha falado que todos os meninos tinham que ser mortos, né? E ele já tem uma primeira vitória na vida dele quando ele não é morto, ele é salvo. Sabe-se lá quantos outros meninos judeus foram mortos, Moisés não, ele é salvo. Mais do que isso, ele é salvo pela filha do faraó, então ele nasce numa corte, né? Ele é tratado como um príncipe. Inclusive tem um filme da Disney, né, que chama O Príncipe do Egito, que fala do Moisés. Então, ele era, digamos, filho de um escravo, ou de escravos, né, judeus, e com um decreto de morte sobre sua cabeça, e logo pequeno ele já tem uma tremenda vitória, porque ele sai da morte e se torna um nobre. Bom, e depois disso toda a trajetória dele, né, é conquista atrás de conquista. A única conquista, talvez maior, que Moisés quis e não conseguiu, foi entrar na terra de Israel. Então, lembra também que Netzach, como eu falei, representa os nossos desejos, mas não necessariamente os desejos que eu cumpro, que eu vou conseguir manifestar. Né? No caso de Moisés, como eu falei, acho que o maior desejo dele era entrar na terra de Israel. Ele dedicou toda a vida a isso, mas no final a gente sabe que ele não consegue entrar. Depois a gente vai falar um pouquinho por quê. Agora, a segunda coisa que Netzach está ligado, como eu falei na tradução, é eternidade. Então, Netzach está ligado a eu fazer coisas, ou eu conseguir coisas que tenham sentido de eternidade, coisas que vão continuar para todo o sempre. Quando a gente fala de continuar para a eternidade, continuar para todo o sempre, é um período muito grande, né? A gente não consegue nem conceber muito bem o que é isso. Só para você entender melhor, a gente pode pegar isso numa escala humana. Qualquer coisa que supere você em vida, já é para Kabbalah considerado algo eterno. Então vamos supor que você vive, sei lá, 80, 90 anos. Se você faz um projeto que vai continuar a existir depois de você, isso já é considerado eterno. Por quê? Porque o seu corpo teve uma existência, como eu falei, de 80, 90 anos, e algo que você deixou de legado. Então, por exemplo, para Kabbalah, você ter filhos é um jeito de você se eternizar. Né? Você está deixando alguma coisa para a posteridade. Você deixar uma empresa, você deixar um trabalho, né? No caso de Moisés, o que ele deixa para nós? Um livro, né? A Torá. Ele deixa uma obra, ele deixa... Tudo bem que é muito mais que uma obra, mas percebe que fisicamente o que ele deixa é isso. Tábuas da lei, né? Com leis escritas, com códigos morais de ensinamento. Então esse é um dos jeitos, por exemplo, de você ter eternidade. Talvez o jeito mais optado por rabinos e cabalistas. Né? Eles preferem o quê? Deixar ensinamentos para os seus discípulos, livros, aulas, cursos, e isso é o jeito que eles têm de se eternizar. Mas podem ser vários modos, como eu falei. Pode ser filho, pode ser trabalho, né? Pode ser várias coisas.
Então Moisés tem isso, ele também está ligado sempre a fazer coisas eternas. Ele está preocupado em deixar coisas que vão continuar a existir depois dele. Tem vários exemplos, né? Ele também faz o quê? No finzinho da vida dele, na porção que a gente está lendo agora, ele escolhe um líder, um sucessor. É basicamente como ter um filho, né? Aliás, ele tem filhos também. Os filhos dele não são muito mencionados na Bíblia, mas Moisés tem filho. E ele escolhe um sucessor, Josué. Né? A Kabbalah diz que ele deixa mais uma coisa eterna, que é o laço entre o povo de Israel e Deus. Esse laço é eterno, e foi Moisés que vinculou esse laço pela primeira vez. Então, Netzach está ligado a isso, é eu deixar coisas duradouras, eu deixar um legado no mundo. Muito bem, entendido então agora o significado de Netzach, já fizemos algumas conexões com a história de Moisés. O que eu preciso para me conectar com Netzach? Vamos aprender do próprio Moisés. Bom, a primeira coisa que talvez eu preciso é perseverança. Obviamente. Se eu estou falando de ter desejos, de ter objetivos, conquistar esses objetivos, de deixar algo para a posteridade, o que não pode me faltar é perseverança. Você imagina Moisés na história dele, ele poderia ter vários momentos onde ele poderia desistir. Né? Ele estava cheio de problemas, estava com um povo rebelde, ele encontrava dificuldades, às vezes Deus cobrava demais dele. Né? Aliás, tem passagens que Moisés quase desiste. Né? Não sei se você conhece um pouco da Bíblia, mas ele fala isso, olha... Tem, por exemplo, um momento que o povo erra, né? O povo peca, e Deus fala assim, ó, eu vou matar todo mundo, vou começar do zero, vou começar uma nova geração. E Moisés fala assim, olha, se for para isso, me tira do livro também. Né? Me apaga meu nome da história, apaga meu registro, eu não quero, eu abro mão. E isso convence Deus, é muito interessante. Deus fala, não, tá bom, eu não vou então matar. Então você vê que eu preciso perseverança, Moisés quase desiste em algumas horas, mas ele não desiste, ele segue firme no trabalho. Ele fica 40 anos no deserto andando com um povo extremamente complicado. Como eu falei, ele podia desistir em vários momentos. Imagino que ele deve ter pensado nisso muito, mas ele não desiste, né? Ele vai fundo. Antes de conhecer o povo, né? Antes de ter essa missão, quando ele foge do Egito, ele mata um homem, né? Ele foge do Egito e vê a visão da sarça ardente. A gente vê lá que ele primeiro não quer ir muito para o Egito. Na sarça ardente Deus se manifesta e fala, olha, você vai para o Egito, você vai ter uma missão, você vai salvar o povo, e ele meio que reluta, né? Ele fala não. Mas depois ele assume a tarefa, né? Ele conversa com Deus, aceita ali uns acordos, por exemplo, que o Arão, irmão dele, ia junto, a gente vai falar do Arão, e aí uma vez que ele assume o compromisso, ele assume, aí ele não desiste mais. Aí ele vai firme, fala com o faraó, manda as pragas, ele peita o faraó, ele faz todo o necessário, né? Essa é a perseverança de Moisés. Outro fato onde a gente vê a perseverança é no próprio episódio que eu falei de entrar na terra de Israel. A gente vê que Deus fala que ele não vai entrar. Os nossos sábios contam que nesse momento Moisés começa a rezar muito. Tem números ali que eles falam, acho que 1000 vezes, né? Moisés faz 1000 orações para Deus. Ele é perseverante também nisso. Se é um objetivo dele, é um desejo, ele vai até o fim. Ele quer chegar naquele objetivo. De novo, no fim ele não consegue. É normal da vida. Às vezes a gente não vai conseguir tudo que a gente quer, mas eu tenho que saber que eu fiz o meu melhor. Eu dei o máximo de mim, eu fiz tudo para conseguir aquilo que é importante para mim. Qual que é outra característica que os sábios da Kabbalah ensinam para nós, e que talvez é a principal de Moisés? A gente conhece Moisés por isso, a humildade. Moisés é chamado várias vezes nos nossos textos de o homem mais humilde do mundo. Então a humildade é um pré-requisito, né, extremamente fundamental para você também conseguir os seus desejos, para você conseguir se eternizar de certo modo. Talvez não tanto para conseguir os desejos, porque para conseguir os desejos exige um pouco de ego, né? Você pode desejar sem ser muito egóico, no sentido, você desejar para o bem dos outros, compartilhando os outros, mas o fato de ter desejo é algo individual, né? Então não envolve muita humildade. Mas se você quer ser eterno, se você quer se conectar com o lado eternidade de Netzach, exige um pouco de humildade. Em que sentido? Né? Moisés, a gente vê que ele está lutando o tempo inteiro por uma causa maior do que ele. Né? Moisés ele está tentando ser, se a gente puder falar assim, um canal para a luz. Perceba que Moisés não está lutando, como eu falei, por algo egóico dele, o interesse dele. Não era ele que queria libertar o povo, né? Não é ele que queria escrever a Torá, ele foi escolhido para isso. Deus aparece e fala. Então por isso que eu falei, ter desejos é um pouco egóico, não tem como fugir. Né? Você pode fazer pouco menos egóico compartilhando, mas a eternidade aí envolve não ter ego. E esse é o caso de Moisés. As coisas que ele consegue concretizar de grande é porque ele não estava com o ego envolvido. Ele não está fazendo para benefício próprio. Ele não quer honra, ele não quer poder.
Né? Não é ele que chega e fala assim, olha, eu vou libertar o povo, eu tenho uma missão messiânica, ou eu que vou escrever a Torá. Não, tudo vem de fora para dentro. Ele é escolhido, né? E ele aceita ser o canal para a luz, ele aceita ser um receptáculo, é o termo que a gente usaria na Kabbalah. Né? Então, o sentido aqui que eu estou querendo dar de Netzach, eternidade, é você às vezes abrir mão da sua vida, no sentido positivo, em prol de algo maior. Você dedicar a sua vida para uma causa maior, que vai, como eu falei, transcender a sua vida física de 80, 90 anos, vai transcender o seu corpo, vai transcender a sua existência. Você está se dedicando a algo que é muito maior que você e que vai continuar para gerações. Isso está ligado à eternidade, isso está ligado à humildade. E para encerrar o vídeo de hoje, tem uma terceira característica que os sábios falam de Moisés, e que portanto vai ligar a Netzach, que é o seguinte: Moisés tentava o tempo inteiro ser perfeito. Perfeito, nada mais do que isso. A gente sabe, claro, que como humanos a gente vai ter imperfeições, vai ter coisas que a gente faz errado, vai ter coisas que a gente precisa estar corrigindo o tempo inteiro, mas isso não impede que eu mire na perfeição, que eu tente ser o mais perfeito possível. E o que é esse perfeito? Em todos os aspectos. Eu tentar ser perfeito, por exemplo, na minha relação com os próximos, eu tentar ser perfeito na minha relação comigo, eu tentar ser perfeito na minha ligação com a espiritualidade. Você pegar os seus valores, né, o que é importante para você, de novo, desejos, as coisas que você quer, e tentar fazer isso com o máximo de perfeição. Não aceitar falhas. Né? Como eu falei, claro que você vai ter falhas, você vai perceber coisas que você erra, mas você tem que ter uma atitude positiva frente a essas falhas. Falar, ok, errei, vou usar isso de aprendizado e agora eu vou tentar fazer de novo sem incorrer no mesmo erro. Tá? Então isso também é uma característica que nos conecta a Netzach, faz eu conseguir meus objetivos, faz eu alcançar as minhas metas, faz eu deixar algo de eterno. Eu não sucumbo ao erro, mas eu aprendo com o erro. Então eu estou tentando ser perfeito. E nessas horas, quando eu conto essa história, me lembra muito aquela famosa, que você já deve ter ouvido falar, do inventor da lâmpada, Thomas Edison, né? Que até ele conseguir a lâmpada, diz que ele precisou 100 vezes, 100 experimentos e nunca dava certo. Aí um amigo dele chegou e falou assim, nossa, mas você não vai desistir? Né? 100 vezes você não conseguiu fazer a lâmpada e tal? E ele falou, não é que eu não consegui, foram 100 maneiras que eu encontrei de não fazer a lâmpada. Eu vou ainda encontrar, talvez na 101, né, a maneira correta. Então eu não vejo erros, de novo, como uma coisa para desistir, como um fracasso, eu tenho persistência, eu vejo o erro como, esse é um jeito que eu não funciona, eu aprendo com esse erro e vou usar depois para a experiência, para crescer, para melhorar. Então a ideia final que eu queria dar é, vamos tentar, como Moisés, ser perfeitos, exigir a perfeição. Que cada vez a gente cometa menos erros e os poucos erros que a gente cometa, a gente use para crescer. Um bom dia a todos e tudo de bom.